Olá, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Nós vamos hoje dar continuidade ao nosso estudo da Lei Geral de Proteção de Dados e nós vamos falar sobre a responsabilidade e o ressarcimento de danos. Eu alterei aqui um pouquinho, fiz de um texto um pouquinho mais simplificado do que está escrito na lei para ficar mais tranquilo, tá? Então, o que vai acontecer aqui? No artigo 42, a LGPD menciona que controlador e operador, que em razão do exercício de tratamento de dados pessoais, causar dano patrimonial, moral, individual ou coletivo, em virtude de uma violação à LGPD, atrai a obrigação de reparação. Então, a gente pode ver facilmente aqui que existem alguns requisitos, né? A pessoa precisa estar enquadrada ali como um agente de tratamento, o dano precisa ser causado em razão de um exercício de tratamento de dados pessoais, precisa ocorrer o dano em violação à Lei Geral de Proteção de Dados. Quando todos esses requisitos estão reunidos, nós temos aí a responsabilidade civil à luz da Lei Geral de Proteção de Dados. E aí, para assegurar que realmente os titulares de dados sejam efetivamente indenizados, o operador vai responder solidariamente quando descumprir as obrigações da LGPD, não seguir as instruções lícitas do controlador. Então, assim, via de regra, quem responde primeiramente pelos danos causados ao titular é o controlador. O operador, via de regra, não responde porque ele está ali agindo em nome e por conta do controlador, como a gente já viu nas aulas anteriores. Mas, né, existem as exceções em que o operador ele pode vir a ser responsabilizado nessas duas hipóteses, ou seja, ele descumpre as obrigações da LGPD ou não segue as instruções lícitas do controlador. É sempre importante que o controlador dê uma olhada, dê uma auditada em como é que estão as operações das empresas para as quais ele terceiriza determinados serviços, né? É importante colocar lá os operadores como terceiros, mandar assessments para verificar se eles realmente também estão cumprindo a Lei Geral de Proteção de Dados, até para ele, né, controlador, poder também invocar eventualmente uma responsabilidade solidária do operador, o controlador poder invocar a responsabilidade solidária caso ele venha a descumprir as suas ordens ou violar a LGPD. O operador vai ser equiparado ao controlador nessas situações, à exceção das exclusões do artigo 43, que a gente também vai ver logo mais. E os controladores que estiverem diretamente envolvidos no tratamento respondem solidariamente também, exceto as exclusões do artigo 43. Aqui é importante para dar uma segurança jurídica para os titulares de dados, porque nem sempre o titular de dados conhece todo mundo que está na cadeia, né? Muitas vezes a gente faz a operação com um único controlador, só que a operação ela tem co-controladores, ou seja, tem outras empresas que também tomam decisões sobre o destino, o compartilhamento, o período de retenção dos dados, e muitas vezes o próprio titular de dados nem sequer sabe. Né? Então, quando tiver mais de um controlador e todos eles estiverem diretamente envolvidos, eles também vão responder solidariamente, num grupo, tá? O que mais que nós temos? Inversão do ônus da prova em favor do titular. Isso daqui já é um instituto que a gente conhece, inversão do ônus da prova, desde a época do Código de Defesa do Consumidor. Só que aqui a Lei Geral de Proteção de Dados, ela está dizendo que mesmo nos casos em que o titular de dados talvez não esteja na posição de consumidor, né? Quando ele for consumidor, vão valer lá, né, as regrinhas do Código de Defesa do Consumidor e o titular de dados pode invocar. Mas aqui é a Lei Geral de Proteção de Dados dizendo que pode ocorrer a inversão do ônus da prova, independente se o titular é considerado ou não um consumidor. É um ônus da prova da LGPD específico, tá? E quando que isso daí pode acontecer? Quando o juiz entender que é coerente aquela alegação, ou seja, né, lá no texto original eu nem puxei porque é uma palavra difícil, mas é a verossimilhança da alegação que está escrito lá. Ou seja, a pessoa comprova através dos fatos que realmente é um caso de inversão do ônus da prova. Ela convence um julgador disso e ele fala, ok, o ônus da prova vai ser então do agente de tratamento. Em quais hipóteses? Quando ele convencer de que essas alegações são justas, ou quando o titular não tiver recursos para produzir a prova, ou ela for uma prova muito cara, muito difícil de ser produzida. Então, aqui a tendência é o quê? É proteger o titular, né? É um pouco disso, porque
Em geral, a empresa que faz uma operação de tratamento, ela assume ali alguns riscos, né, com esse tipo de negócio que ela trabalha, com as suas operações de tratamento. Então, a tendência do legislador, em certos momentos, é proteger um pouco a parte mais fraca aí da relação. Isso acontece no Código de Defesa do Consumidor e também acontece aqui nessa possibilidade de inversão do ônus da prova diante da Lei de Proteção de Dados. As ações de reparação de danos coletivos também podem ser propostas coletivamente. É claro que vão ser observadas lá a legislação específica de ações coletivas, tanto na parte de processo civil como específicas, né, do caso, mas é possível você mover uma ação coletiva que verse sobre questões de Lei Geral de Proteção de Dados. E aquele que repara o dano ao titular tem direito de regresso contra os demais na medida de sua participação no evento danoso. O que significa isso? Vamos supor que eu esteja lá num grupo de co-controladores e um titular de dados promove uma ação. Eu não quero que a minha empresa fique com o nome envolvido lá numa reclamação de um titular de dados. Então eu posso, em nome das outras empresas que estão envolvidas lá num processo, indenizar o titular de dados, se eu entender que aquilo está coerente, está correto, der razão para ele, né? E depois entrar com uma ação contra as demais controladoras para poder reaver a parte do ressarcimento que seja justa, tá? Isso aqui é o que a gente chama de direito de regresso. E aí, quais são aquelas exclusões que o artigo anterior está mencionando, né? Essa responsabilidade solidária, ela não vai acontecer. Nas seguintes hipóteses, quando não foi realizado o tratamento atribuído. E por mais que pareça absurdo, não é, porque muitas vezes na questão de proteção de dados, o titular de dados ele não tem uma clareza de quem é a empresa que tratou o dado. Às vezes ele pensa que foi uma empresa A, só que na verdade foi uma empresa B, e essa empresa A demonstra que não foi ela que fez a operação de tratamento e imputa lá a responsabilidade para a empresa B. Ou até já acontece muito esse negócio de vazou um banco de dados de não sei quantos milhões de dados da empresa X. E a empresa X vai lá e prova que, na verdade, o vazamento não aconteceu nas dependências dela, ou seja, não foi dali que aconteceu o fato danoso. Também imputa a uma outra empresa. Quando isso acontece, é uma excludente dessa responsabilidade, obviamente, tá? Quando, tendo realizado o tratamento, não houve violação à LGPD, então, sei lá, se alega, por exemplo, que a empresa não tomou as cautelas necessárias, não adota as medidas técnicas de segurança para proteção dos dados, enfim, não cumpre a lei. E a empresa, ao contrário, vai lá e prova que ela cumpre sim, não viola a LGPD. Também é uma excludente de responsabilidade. Ou que o dano decorre de culpa exclusiva do próprio titular de dados ou de terceiro. Então, imagina lá, o titular de dados, sei lá, ele compra um software e esse software, ele necessita de certas atualizações de tempos em tempos. Mas ele resolve que ele não vai atualizar o software. Eu vou deixar porque, sei lá, a versão atualizada do upgrade que me disponibilizaram tem uma alteração lá que eu não concordo, eu não gosto de como fica o sistema, resolve não atualizar. Bom, ele deixa o software ali numa situação apta, né, a um incidente, a um vazamento de dados ou algum problema e atrai para si a responsabilidade, porque é óbvio, um software precisa ser atualizado para ele poder ter todas as suas funcionalidades em perfeita ordem, inclusive as que dizem respeito à segurança. Então, aqui são exemplos, né, gente? Como sempre, estou dando apenas exemplos para clarificar a aplicação da lei. É óbvio que existem outras situações, tá? São apenas exemplos. E aí o artigo 44 menciona que o tratamento será irregular quando deixa de observar a legislação ou não fornece a segurança de que o titular possa esperar, consideradas certas circunstâncias, como o modo pelo qual é realizado, o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam e as técnicas de tratamento disponíveis à época em que foi realizado. Então, às vezes, uma situação pode gerar uma expectativa determinada num titular de dados, né? Imagina o caso de um titular de dados que concede o seu dado com uma cláusula específica de confidencialidade para uma determinada situação e essa confidencialidade é desrespeitada. Ele tinha uma certa expectativa. Essa expectativa é diferente daquele titular de dados que simplesmente preenche um cadastro ali dentro de um site para receber algum material, exemplo, tá? Então, todas essas coisas, elas são levadas em consideração para o enquadramento nessa questão do tratamento irregular do artigo 44. E aqui é interessante que tem esse parágrafo único onde ele diz que
responde pelos danos decorrentes de violação de segurança dos dados o controlador ou operador que, ao deixar de adotar as medidas previstas no artigo 46, der causa ao dano. E aqui eu vou até pedir licença a vocês, tem um livro, né, que eu sempre menciono esse livro aqui para vocês, que eu uso muito ele para fazer essa parte de comentários aqui da LGPD para vocês, que é a LGPD comentada da Viviane Maldonado e do Renato Opsi-Blum. E aqui nesse capítulo, ele comenta uma coisa bem interessante a respeito dessa responsabilidade aqui, ó. A partir do momento em que o controlador ou operador adotam as melhores técnicas de proteção do seu ambiente, caso a invasão resulte de táticas inovadoras, comprovada a adoção de medidas de segurança eficientes e razoáveis, admite-se a excludente de responsabilidade por fato de terceiro, que pode exonerar integralmente a responsabilidade ou mesmo mitigá-la, como já foi decidido pelo Tribunal de Justiça. Ele menciona aqui o número de uma apelação, que fala a respeito, um julgado, né, que sustenta essa posição. E, portanto, mediante a comprovação de que os sistemas envolvidos no incidente eram efetivamente seguros e adotavam o que há de melhor no estado da técnica de segurança, é possível a alegação de culpa de terceiro e o acolhimento desta tese em uma análise subjetiva do julgador. Eu estou lendo aqui o capítulo 6, que foi escrito pelo Marcos Gomes da Silva Bueno. Então, olha só que interessante, quando a gente fala a respeito dessa questão de a gente demonstrar, né? Não só o fato de a gente estar adequado à legislação, mas ter ali os controles, ter as provas, ter a documentação, ter a contratação de sistemas, de softwares que estão ali para proteger o seu ambiente, como isso é importante para a gente poder ficar seguro com relação às provas que nós vamos apresentar. Veja que nós temos vários riscos envolvidos aqui. Nós temos a possibilidade de uma inversão do ônus da prova, onde a responsabilidade fica sendo do controlador ou do operador, dependendo do caso, provar que está tudo certinho dentro da operação dele, e nós respondemos até mesmo sobre uma violação de segurança no caso de a gente não cumprir aquelas medidas técnicas e administrativas de que trata o artigo 46. Então, olha que interessante, que importante que é manter toda essa documentação em ordem, né, no que diz respeito a como nós estamos tratando o ambiente ali, se nós estamos dando a ele a devida segurança. Pode até ser uma excludente da responsabilidade essa prova de que nós fizemos todo o possível, o melhor que era possível dentro dos instrumentos existentes no mercado. E aí vem o artigo 45, informando que as hipóteses de violação do direito titular nos âmbitos da relação de consumo permanecem sujeitas às regras de responsabilidades previstas na legislação pertinente. Então, o que isso significa, pessoal? Que assim, tem algumas situações em que o titular de dados, ele se equipara ao consumidor, né? Muitas vezes a gente faz uma compra usando o site na internet, a gente tem relações ali que elas são, na verdade, de consumo. Então, nós podemos, na condição de titular de dados, invocar a aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Quando isso é cabível, vai valer o Código de Defesa do Consumidor. E o Código de Defesa do Consumidor facilita um pouco a vida, porque ele tem essas benesses, né, de inverter o ônus da prova, de considerar a responsabilidade objetiva ao invés da subjetiva. A responsabilidade objetiva é aquela que não depende de uma culpa, um dolo, né? É uma responsabilidade que se presume. Sendo que é importante entender o seguinte, em todos os casos é preciso o titular de dados, mesmo equiparado ao consumidor, comprovar que houve um dano. Não adianta só você falar, né? O dano ele pode até ser presumido, por exemplo, numa situação, colocou injustamente lá o nome num cadastro de devedores. Ok, aí pode ser que gere um dano moral, mas se for um outro dano de natureza material, é preciso você se munir de provas para poder documentar que aquele dano existiu. Não adianta assim você fazer uma mera alegação. Ocorreu o dano. Que dano? Quanto é o dano? Qual a extensão do dano? Que provas você tem do dano? Senão, essas ações ficam vazias e não adianta também o Poder Judiciário não estar aí para ficar recebendo coisas que são vazias de sentido e de realidade mesmo, né? A gente precisa ser bem honesto e olhar ali realmente qual foi a extensão, o tamanho do dano, para então poder postular essa indenização. Tá bem, meus queridos?
Muito obrigada por estar comigo e vejo vocês então na próxima aula. Um beijo enorme, até mais!